Todos os dias nós abrimos sites de notícias e os desastres naturais já estão se tornando algo comum pra gente. Mas o que será que o jovem adventista pensa sobre isso? Bom, a primeira coisa que eu penso quando eu ouço notícias de desastre natural, a primeira coisa que me vem à mente é que Jesus está mesmo voltando. É exatamente isso, porque sempre acontece ou por influência do ser humano, destruindo as coisas, a natureza dando retorno, ou quando a gente se surpreende, igual o terremoto do Japão, que o homem não tem culpa de nada disso. E a gente vê que apesar de a gente ter que comentar, ter que noticiar, ter que divulgar isso, é um reflexo de que Jesus está voltando e que a gente tem que cuidar com isso. Então, na real, assim, o que eu penso é o que a maioria das pessoas pensa. Primeiro você fica assim, oh meu pai, entendeu? Que dó, você sente uma dó. Só que daí, como começa tanta notícia, você já esquece, você já não liga e isso é ruim, porque acaba virando uma coisa comum, como se fosse qualquer acontecimento do dia a dia. Então a gente tem que se policiar para não fazer como a gente faz na maioria das vezes, inclusive eu faço. A gente fica com o coração meio temeroso, né? Porque de toda parte do mundo que a gente olha, a gente sente que isso vem acontecendo, essa destruição em massa. Mas isso é nada mais reflexo do que o fim dos tempos. Então eu já nem me preocupo tanto, eu fico mais tranquilo, porque eu sei que a consequência desse mundo aqui realmente é a destruição e a volta de Jesus no final, né? Eu não fico surpresa quando eu ouço tragédias em televisão acontecerem, porque isso já está acontecendo bastante, com muita frequência, e eu acredito na volta de Jesus, eu acho que o fim está próximo, e por esse motivo, a frequência de acontecer esse tipo de coisa vai ser ainda maior. Então eu não me surpreendo, eu só fico com dó das pessoas que sofrem por causa dessas tragédias. Nós conversamos com o professor Naor Neves, que também é geólogo, para falar um pouquinho mais sobre o assunto. Na verdade, no Japão houve uma conjunção de vários fenômenos naturais, né, ligados ao mesmo fenômeno, ou seja, a partir de um deslocamento de uma placa, né, nós consideramos a superfície da Terra, os geólogos entendem dessa maneira, como sendo uma crosta rígida, né, teria 100 km de espessura mais ou menos, algumas regiões menos. Existem grandes placas, ou seja, essa pequena crosta que envolve a Terra, ela está quebrada em fragmentos. Esses fragmentos nós chamamos de placas tectônicas ou placas litosféricas. Então elas se movimentam em relação às outras. E na região do Japão, especialmente, essas placas, na verdade, são 4 grandes placas. A placa do Pacífico, a leste, a placa da Eurásia, a oeste. Em cima, um pedaço da placa norte-americana chega perto, né, do Japão, e embaixo a placa das Filipinas. Então é uma junção de 4 placas tectônicas. Basta uma delas se movimentar para você ter terremotos maremotos. Na realidade, o que ocorreu no Japão, essas placas realmente se movimentaram no leito do oceano, a 130 quilômetros da costa japonesa, costa nordeste ou leste japonesa, e isso provocou ondas sísmicas que viajaram mais ou menos a 200 km por minuto, e atingiram em 40 segundos a ilha. Né? Então o que ocasionou realmente a morte, a mortandade em massa, aí são mais de 10 mil pessoas que já morreram ou estão desaparecidas, foi realmente o tsunami. Eu, ao olhar esse cenário, eu fico imaginando tsunamis que ocorreram no passado, na minha visão como geólogo, muito maiores, mega tsunamis, e certamente ao atingirem áreas continentais, removeram porções muito maiores de rochas, de plantas e, quem sabe, animais, no caso, seres humanos, né? E isso realmente acabou sendo soterrado e gerou muitas camadas sedimentares que contêm fósseis hoje. Só que com uma diferença, nós temos apenas um local sendo afetado por esse terremoto lá no Japão. E ao olharmos para a geologia da superfície da Terra, nós vamos ver uma coluna geológica contendo realmente fósseis em toda a superfície da Terra. Então foi algo global que aconteceu no passado. Então mega tsunamis por toda parte, removendo e soterrando quantidades grandes de plantas e animais, e nós chamamos de fósseis. Então as vítimas dessa grande catástrofe que ocorreu no passado, nós podemos entender como dilúvio, né? Ela deixou suas marcas indeléveis aí nas rochas e nos fósseis. Eu diria que esses eventos, para nós cristãos, eles têm realmente um duplo apelo. Né? Eles constituem uma chave para o passado, me permite entender
no passado ocorreu uma catástrofe global, né? Os efeitos desses desastres geológicos de hoje me permitem inferir e entender um pouquinho melhor do que ocorreu no passado. Então, é uma chave para o passado. Na geologia se usa muito, né? O presente sendo a chave do passado. Então, para entender o passado geológico, eu preciso entender e tentar realmente observar e retirar dados de desastres geológicos de hoje. E também, esses desastres acabam também contribuindo para enxergar o futuro. Então, eles passam a ser também uma chave para o futuro, né? Como sinais que deverão ocorrer em todo o mundo, já estão ocorrendo, né? Que apontam para o breve retorno de Jesus. Uma catástrofe global, poderia dizer nesse sentido, porque haverá transformações físicas na Terra. Essa catástrofe futura seria a própria volta de Jesus.